Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras ao Bom Combate. O canal Bom Combate é o canal conservador de história e informação que analisa os assuntos mais importantes da atualidade, sempre com um olhar especial vindo da caserna. O nosso lema é o preço da liberdade e a eterna vigilância. Juntos também aos canais Patriotas, Artes da Guerra, Bunker Vietcong, Blog Velho General, Pátria e Defesa, Coronel Paulo Filho, Coronel Montenegro, Irmãos Russo, Momento Conservador e os Bastidores de Brasília. É isso aí, pessoal. É o Brasil Esporte Soberano. Muito boa noite. Como é que tá? Quem é que tá com a gente aqui? Vamos ver, ó. Paula Kerber, a nossa querida Nádia. Boa noite, pessoal. Silvio Oliveira, muito boa noite. Esquadrão Bom Combate Cheque Rádio, como me recebem? Tudo tranquilo? Como é que tá o som, pessoal? Ok, Carlos Wagner, muito boa noite, seja bem-vindo. Muito bom. Atrasamos um pouquinho o nosso início aí, mas estamos aqui por um momento muito especial, comemorar os 100 anos aí da rádio no Brasil. Muito legal. O Eduardo França, excelente. Muito obrigado, pessoal. Boa noite a todos. 5/5. Obrigado, Silvio. Um grande abraço aí para Ijuí, meu amigo. Grande abraço aos ijuienses. É isso aí. Sentapua, muito boa noite. Lobo Furioso, excelente. Obrigado, pessoal. Obrigado pela presença de todos. É uma honra muito grande. Hoje nós temos uma data muito especial aí para a gente comemorar e nós temos convidados especiais conosco aqui. Então, nós temos a honra de receber os amigos do canal Paulo Casseb, que é aí o praticamente sócio do canal, apresenta sempre que pode, a gente faz aí o Caçando Raridades. O pessoal adora aí o trabalho do pesquisador Paulo Casseb. O jornalista Geraldo Nunes já esteve conosco aqui, então eu indico a live que nós fizemos, 21 anos voando sobre São Paulo. O podcast, o link do podcast e do blog dele estão na descrição do vídeo, tá, pessoal? E hoje nós também temos aqui o professor José Augusto Manes, professor da Unicamp, de História do Rádio. Então, eu agradeço a presença dos amigos aqui e dou as boas-vindas. Então, sejam bem-vindos ao Bom Combate pelo Brasil, amigos. Boa noite. Um abraço a todos. Um abraço a todos também. Sejam bem-vindos. A todos e todas. A todos e todas. Tem razão. E aqui obrigado. O comemorativo do rádio. Boa noite, obrigado a todos pela oportunidade de estar aqui com vocês, conversando sobre o centenário, né, da inauguração do rádio no Brasil, né? E é uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Paulo, Geraldo, Schwartz. Boa noite a todos. Eu fiquei assim muito animado em saber que o programa já começa com essa audiência toda. Você abriu o programa e já foi colocando o nome daqueles que estavam aguardando o início e que estão nos acompanhando. Isso é fantástico. Mas obrigado, pessoal. Você sabe, Geraldo, que nós estamos 3 horas antes, né? A nossa live normalmente é 9h30 da noite. Então o pessoal está madrugando hoje praticamente aqui no canal. Está madrugando. Eu fiz o anúncio dessa live aqui ontem, já indicar, então normalmente a gente faz mais tarde. Então não é um horário que o pessoal normalmente aqui a live tem uma presença muito maior, mas eu tenho certeza que durante a live a gente vai ter muito mais gente aqui chegando e para acompanhar. E ela fica gravada, né? Então todo mundo vai ter condições de assistir depois. Pessoal, a gente tem hoje uma live muito especial, porque vocês sabem que aqui no canal nós procuramos resgatar a história de eventos importantes para o nosso Brasil. E, então, antes de começar, eu queria pedir para você que está chegando agora para curtir e compartilhar a nossa live, tá ok? Para a gente ter mais gente assistindo uma live tão especial. E se você não for inscrito, se inscrever no nosso canal aí para a gente ganhar relevância. Lembrando que nós estamos transmitindo tanto pelo YouTube, Facebook e Twitter. Então, eu mando um abraço para os amigos aí das 3 plataformas, ok? Lembrando, como eu já citei, as redes sociais do amigo Geraldo Nunes, jornalista Geraldo Nunes, estão aqui na descrição do vídeo, tá? Para o seu podcast e para o seu blog, ok, pessoal? E quem acompanha aqui sabe como a gente valoriza a história, o resgate da nossa história. Quem está sempre com a gente aqui é o Paulo Casseb,
Então, ele faz o Caçando Raridades, o pessoal adora o trabalho aqui. E hoje nós vamos comemorar, então, os 100 anos do rádio no Brasil. Aproveito para agradecer o amigo Sérgio Cardoso. Olha aqui, senhores, sou saudosista. Quando garoto, nem todos podiam ter TV, mas um rádio, sim. Lembro do atentado ao presidente Kennedy e da notícia da queda do avião do nosso presidente Castelo Branco. Olha só que legal. Muito obrigado aí pelo superchat, viu, Sérgio? Ajuda bastante aqui o canal. Muito bom. Uma galera muito boa aqui. Ó, o Silvio pedindo para o pessoal dar o like e compartilhar e ser membro aqui do canal. Tá ok? Então, eu vou começar passando aqui o slide que nós combinamos e queria que o professor Manes fizesse o primeiro comentário a respeito da nossa referência hoje, que é Landel de Moura, né, professor? Sim, o Landel de Moura é um grande pioneiro, né, do rádio, grande pioneiro da pesquisa em sistemas de comunicação por ondas eletromagnéticas, né? Ele não só foi o pioneiro do rádio, né, que na época começou como um telégrafo sem fio, né, e um telefone sem fio também. Ele foi a primeira pessoa a construir um telefone no Brasil. Logo depois, né, do Bell ter lançado a patente, ele logo construiu um telefone aqui no Brasil com os recursos que ele tinha. Ele tinha um talento muito grande, né, para pensar com a matéria eletrônica nas mãos, né? Mas ele também foi o pioneiro da televisão, né? Inclusive a palavra televisão é de cunho do padre Landel de Moura, né? Depois que ela foi adotada, mas ele que elaborou nessa junção dos prefixos, sufixo televisio, né? E o padre Landel, então, ele foi pároco, inclusive, ele esteve na paróquia aqui de Campinas, na época em que ele fez esse experimento, né, em São Paulo, né? A primeira transmissão foi feita da Avenida Paulista até o Alto de Santana, e ele era pároco aqui em Campinas, né, na Igreja do Carmo, né? Na verdade, a paróquia era de um padre um pouco mais idoso, praticamente ele que fazia tudo, mas ele tinha um laboratório dele aqui em Campinas. E ele montou, então, esse rádio da primeira transmissão, né, esse equipamento da primeira transmissão, ele montou aqui em Campinas e levou lá para São Paulo para fazer experimento. Que era muito interessante, porque ele fez um sistema de transmissão de ondas eletromagnéticas que operam, né, na frequência do espectro luminoso. Quer dizer, você não vai ver uma onda luminosa saindo do rádio dele, né, mas a banda de frequência que ele usava era do espectro, que correspondia ao espectro da luz, né. E ele conseguiu fazer isso, essa transmissão de longo alcance, né, ele conseguiu fazer muito antes que o Marconi, né. É uma pena, realmente uma pena que ele não tenha tido um amparo muito grande, né, aqui no nosso país, né, para poder reivindicar, né, esse pioneirismo, e ficou como o pioneiro, ficou internacionalmente reconhecido como Marconi, né, mas o padre Landel ele conseguiu isso alguns anos antes, né, do Marconi, né, esse grande feito, né, do padre Landel de Moura, né. E eu acho que ele merece toda a nossa homenagem aqui como o inventor, né, desse poderoso veículo, desse veículo mágico de comunicação, né, que é o rádio, que para mim é uma mídia apaixonante, envolvente, que me acompanha durante toda a minha vida aqui. Amigos, fiquem à vontade, viu, Casseb? Eu sei que você que montou aqui o slide, fiquem à vontade para comentar, viu, Geraldo, Casseb, fiquem à vontade para comentar. Eu ia dizer que a experiência do Landel foi em 1894.
cerca, Sim. mais ou menos, Sim. 2 anos e pouco antes de Marconi fazer sua primeira experiência, né? Sim. Mas é uma realidade. Landel de Moura não teve apoio nenhum, né? Era até, de certa forma, desacreditado, né? Para ter apoio e levar em frente isso. Eu acho que foi o Geraldo que, na última vez, comentou isso, não foi, Geraldo? Você comentou qualquer coisa? Sim, inclusive naquela palestra que eu fiz, juntamente com você, Paulo, para os alunos do nosso querido professor da Unicamp, eu citei aí algumas realizações do padre Landel de Moura, porque ele e o Marconi estudaram juntos. E já na época de faculdade, lá na Itália, o Landel de Moura ele se dedicava mais aos estudos da radiofonia, enquanto que o Marconi se dedicava aos estudos da radiotelegrafia sem fios. E os dois eram realmente geniais. Só que o Landel ele tinha esse pormenor. Ele era padre. E por causa do fato dele ser padre, ele tinha muitas pressões que vinham por parte da própria igreja. Alguns padres, na época, desconfiavam que ele tinha parte com o demônio, porque onde já se viu você falar num equipamento e a outra pessoa ouvir numa distância como essa? Para que servirá isso? E muitas pessoas diziam que aquilo poderia ser utilizado para o mal. E, diante disso, ele foi perseguido, ele fez, dentro da igreja, ele ainda assim fez algumas patentes. Mas aconteceu um episódio que ele considerou lamentável na época, e foi lamentável mesmo. Em 1904, ele procurou o então presidente da República, Rodrigues Alves, no Rio de Janeiro, porque ele queria apresentar um invento. Ele acreditava que a radiofonia seria muito importante para a orientação dos navios. Ele estava absolutamente certo. O presidente Rodrigues Alves não quis recebê-lo, pediu que um assessor o atendesse, e esse assessor também não deu muita atenção para aquilo que o padre dizia. Eles não acreditaram na história dele. E ele dizia que precisava de uma embarcação da Armada, naquele tempo a Marinha era chamada de Armada, e dessa embarcação ele faria uma transmissão que as pessoas ouviriam em terra, ouviriam no porto do Rio de Janeiro, na sede do governo, onde quisessem colocar o aparelho receptor, ouviriam o que ele estava transmitindo do navio. O assessor não atendeu à reivindicação do padre, não cedeu à embarcação, e aí ele ficou muito decepcionado e colocou um ponto final às pesquisas dele. O padre Landel morreu em 1928, e amargurado, obviamente, mas em 1928 o rádio já existia, já funcionava e não havia nada com o demônio, era tecnologia pura, que as pessoas não souberam compreender na época. Aliás, quando do surgimento do rádio no Brasil, houve algo parecido também, que o Roquete Pinto precisou convencer os integrantes da Academia Brasileira de Ciências para que comprassem o equipamento transmissor de rádio, para que fundassem no Rio de Janeiro uma emissora, visto que o próprio governo também não acreditou na importância do rádio. Aí o presidente já era outro, Epitácio Pessoa. Mas é assim. Isso em 1922, deram né? bola. Foi em 22, isso foi em 22. Os políticos nunca deram atenção às inovações tecnológicas. E isso fez com que houvesse um atraso na evolução do rádio e no próprio reconhecimento do padre Landel de Moura. Que, aliás, esse ano, o motivo da nossa live aqui, tantas comemorações, às vezes que a gente vê, embora poucas, é justamente os 100 anos da vinda da rádio, enquanto um elemento de comunicação de massa para o Brasil, né?
A radiodifusão, né, seria? A radiodifusão, não existia isso até 1922, quando nas comemorações do centenário da independência, né, eles montaram nas exposições que aconteceram, na exposição no Rio de Janeiro, montaram, mas quem montou a primeira emissora foi a Western e outras empresas que também se coligaram para trazer. Mas isso que o Geraldo falou, tentaram convencer o governo, né, Geraldo? Que ficasse... Durante as comemorações do centenário da independência do Brasil, houve uma grande exposição no Rio de Janeiro, e a Westinghouse norte-americana trouxe um equipamento de rádio. E na abertura dessa exposição foi feita uma transmissão do Palácio do Catete, onde ficava a sede do governo brasileiro, e o presidente Epitácio Pessoa fez um discurso ouvido por todos os presentes naquela exposição, e foi algo assim que chamou muito a atenção. A Westinghouse colocou uma torre de transmissão no alto do Morro do Corcovado, e vários aparelhos de rádio foram distribuídos pelo Rio de Janeiro, em várias localidades, em várias instituições, e muita gente ouviu o discurso do presidente da República. Terminada a feira, não se falou mais no assunto. Isso foi em setembro de 22. Não se falou mais no assunto. Em novembro de 22, o Edgar Roquete Pinto, que ficou impressionado com as transmissões, ele já tinha conhecimento da existência do rádio, porque em 1919, a Rádio Clube de Pernambuco fez algumas transmissões em Recife, mas não de maneira oficial. Oficialmente, o rádio no Brasil se inicia, eu não diria nem em 1922, mas em 1923, porque em novembro de 22, o Edgar Roquete Pinto procurou o presidente Epitácio Pessoa e falou: e então, o senhor não vai adquirir o equipamento da Westinghouse? É muito importante para o país a instituição do rádio como veículo de informação, de comunicação. O senhor poderá divulgar, inclusive, as atividades do seu governo, as suas realizações. Aí ele disse: meu filho, eu tenho tantas preocupações, é claro que é uma prioridade, mas eu não tenho como fazer isso. Aquela conversa de político. E o Edgar Roquete Pinto percebeu que dali não ia sair nada. Então, ele foi até a Academia Brasileira de Ciências. Ali, sim, ele convenceu os integrantes da academia, que fizeram ali uma vaquinha entre eles e importaram o equipamento dos Estados Unidos, e dessa importação surgiu, assim, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que trouxe também com ela vários aparelhos de rádio dos Estados Unidos, e aí o rádio começou mais ou menos assim como a televisão a cabo, só para assinantes, só para aqueles que possuíam os aparelhos de rádio. E com o tempo o rádio foi se popularizando, e aí virou esse veículo de massa que ele é hoje, até agora, muito importante para a informação e o entretenimento de todos. Até isso. Porque ter um rádio nessa época era para a família rica, né? Como a pessoa tinha que pagar uma assinatura, aí ela recebia o aparelho de rádio em casa e ia pagando mensalidades para a utilização do rádio. Caso a pessoa deixasse de pagar as mensalidades, eles voltavam lá e levavam o rádio de volta. O rádio não pertencia ao assinante, e sim à emissora. Caso não fosse pago, a emissora confiscava o rádio. Depois o veículo se popularizou e aí as emissoras passaram a viver dos anúncios comerciais. Aí já é uma outra história, né? Já é um outro momento, mas é algo importante também. Que até 1930, mais ou menos, era considerado um escândalo colocar uma propaganda no rádio, né? Ele vivia, né, de... Como é que se fala? Não tinha propaganda no rádio até a década de 30, né? Foi instituído pelo governo federal, depois uma legislação específica, permitindo, né, a veiculação de
comerciais, né? E que foi o recurso que trouxe meios para a rádio se desenvolver, né? Porque até então a rádio funcionava por assinatura e era com recursos muito limitados, não existia um aprimoramento profissional, né? E a partir da década de 30, então, com a veiculação de comerciais, né, a rádio começou a ter uma receita importante e eles começaram a cuidar mais da tecnologia, né, da manutenção, né? Isso foi importante para o desenvolvimento do rádio no Brasil. Pessoal, posso prosseguir aqui no nosso slide? Pode. Vamos prosseguir aqui, ó. Aí tem esse diagrama aqui. Eu queria aproveitar e cumprimentar o nosso amigo Romário Silva, do canal Romário Silva, que também foi locutor de rádio. Pessoal que chegou agora, amigo Amauri também. Obrigado pela presença, pessoal. Por favor, pessoal. Ô, Paulo Kassab, parece um jogo de 7 erros. Qual a diferença de um escopo para o outro? É difícil você achar a diferença, mas se você olhar à direita, em cima, à esquerda, tá? Você vai ver que tem ali algumas peças diferentes, alguns elementos diferentes. Tá, esse é o projeto de rádio do Padre Landel de Moura. Exatamente, aquele que ele usou para requerer a patente. E o que está quem está vendo esta figura à esquerda, o desenho, é do sistema de emissor telegráfico sem fio. E o da direita é o sistema telefonia sem fio. Na realidade, não é telefonia no sentido como nós imaginamos uma telefonia de falar e responder. É radiotelefonia porque era como se podia dizer um transmissor de voz que teria um aparelho em outro local que o receberia. Né? Seria uma espécie de walk-talk. Mas não seria bem o walk-talk. O walk-talk você conversa. Nesse caso, não. Ele só transmite e lá na outra ponta, um outro aparelho recebe. Não há diálogo. Tá? É igual aquele equipamento do repórter volante de campo em jogos de futebol. É mais ou menos isso. E que acabou sendo o embrião do nosso rádio de hoje. Quer dizer, o desenho aí seria, em teoria toda, a emissora. Né? E o receptor de rádio no outro canto. Né? Esse é o desenho da patente, o desenho que ele fez. Na briga toda que ele teve para poder patentear. O rádio sempre foi desde a sua invenção, foi uma mídia com um canal de comunicação. Todos transmitiam e todos recebiam. Essa era uma característica inerente ao suporte, né? Porém, em um determinado momento, na instância de legalização desse veículo de comunicação, sobretudo na Europa, né, optou-se por limitar esse recurso, por uma questão, não sei, de segurança, por uma questão de controle de informação. Ficou um veículo, se estabeleceu como um veículo de comunicação pública, em que somente um ponto transmite para os demais. Então, não há retorno. Então, isso caracterizou o rádio a partir de então, né? Foi uma limitação contra a qual o próprio Tesla já havia se manifestado, né? Uma limitação da qual o Bertolt Brecht, que elaborou a primeira teoria do rádio, né? O dramaturgo, né? Ele contestou isso também. Ele dizia: por que o rádio, que é uma mídia que tem um canal de ida e de volta, a gente só estabelece um canal de ida, né? Por que isso não pode
não podemos manter, né, esse recurso, né? Mas, enfim, o rádio se desenvolveu como mídia pública, de grande público, somente como uma transmissão de um para muitos, e um paradigma que hoje, somente hoje, começa a ser questionado e a revisto com o advento da web rádio, né, e com as possibilidades de interconexão entre emissoras para uma transmissão comum, né. Mas, de fato, o HT, né, o walkie-talkie, né, esse rádio de mão, é realmente o veículo que foi inventado na época, era esse, né? Os dois canais podiam falar e ouvir. Tá ótimo. Obrigado, professor. Aqui o Amaury lembrando aqui que os filhos assistem aqui pelo notebook e tudo mais. Obrigado, Amaury, obrigado pelo apoio aos amigos, ao casal de São Gabriel, aqui no Rio Grande do Sul. E o Mauro Silva queria perguntar qual a frequência utilizada. Nessa época, frequências, o Zé Augusto falou aí já, que eram frequências próximas à frequência luz. Sim, mas é em ondas hertzianas ou não? Sim. Sim, são ondas eletromagnéticas, sim, mas na frequência, na banda de frequência da luz. Então, depois, com o tempo, foi se vendo que as frequências mais altas poderiam, a chamada onda curta, poderia atingir uma distância maior, e as chamadas frequências mais baixas, né, seria a onda média e próximos disso, seriam mais de uso local. Tanto é que houve uma linha de pensamento dos que desenvolveram o rádio que eram contra, achavam um absurdo trabalhar com onda curta, isso era imprestável para o rádio, não é? E, nem tanto, com o tempo, ela se provou ser de uma utilidade muito grande, não só para questões de segurança dos navios, aviões, tudo, como também para emissoras, né? Porque várias experiências foram feitas em termos de onda curta, né? Por quê? Porque a onda média, que são entre 500 e 1.500 kHz, mais ou menos, que é o que nós temos hoje aí na onda média, na chamada onda média, né? Ela tem uma limitação para você transmitir e ser recebido com alguma qualidade. A onda curta não é uma questão de qualidade, mas é uma questão de espaço percorrido, porque ela rebate na atmosfera, então você tem uma circunstância diferente, você pode transmitir na Europa e receber no Brasil, né? Então, eu só queria acrescentar uma coisa. A Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, ela transmitia na frequência de ondas médias, AM, porque depois ela se transformou na Rádio Mairink Veiga e, posteriormente, na Rádio Jornal do Brasil. Quando a Rádio Jornal do Brasil encerrou as suas transmissões, aí o prefixo passou para um outro proprietário e agora as AMs estão migrando para o FM. Então, eu não saberia dizer se a frequência da antiga Rádio Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro, ainda está no ar. Agora, em São Paulo, a Rádio Educadora Paulista, que foi a primeira emissora, ela começou na frequência dos 890 quilociclos, depois rebatizada para 890 kHz. E mais tarde a Rádio Educadora foi substituída pela Rádio Gazeta AM. Só que a Gazeta, a rádio AM, saiu do ar aqui em São Paulo, já não utiliza mais essa frequência, que ficou vazia, não está mais ocupada, porque as emissoras de AM, como eu disse, estão migrando pouco a pouco. Aqui em São Paulo ainda nós temos algumas AM, como a Jovem Pan, no 620, a Bandeirantes, nos 840, a Rádio Capital, nos 1040, mas aos poucos, essas emissoras também vão deixar de operar em AM, porque o AM está sendo, pouco a pouco, deixado, porque já é uma frequência superada. Nós estamos aqui falando
do rádio de antigamente, o rádio de 100 anos atrás, quando a frequência AM era muito importante, muito boa, e deu origem até às ondas curtas para as transmissões internacionais, que foram muito úteis durante a Segunda Guerra Mundial, não é mesmo? Pessoal, eu vou prosseguir então com o nosso slide. Aqui, ó, agora já estamos dentro, o rádio está dentro da casa das pessoas, né? Era um motivo de reunir família, hein? Para escutar a rádio. Eu queria até contar uma história que eu até contei para o Schwartz antes de iniciar a transmissão, que em 1999 eu fui visitar o meu irmão no Canadá e havia uma emissora lá, a emissora oficial do governo, a Rádio Canadá, ela transmitia programas teatrais pelo rádio. Rádio-teatro, radionovelas e coisa e tal. E era muito bonito aquilo, ele ligou o rádio na sala dele e nós ficamos ouvindo, eu, minha mãe, a esposa dele, o meu irmão, ficamos ouvindo um programa de teleteatro transmitido pela rádio e foi algo assim muito bonito porque o rádio era estéreo, né, em som estereofônico, e a pessoa, durante a transmissão, a pessoa entrava na sala, ela abria a porta, você ouvia blum, o barulho da porta e uma caixa de som. A pessoa caminhava pela sala, plá, 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 os passos iam mudando de caixa para caixa. Entenderam? E depois a pessoa falava de um lado, a outra respondia do outro. Era uma coisa maravilhosa. Eu falei, mas que beleza de rádio que se tem aqui no Canadá e tudo mais. Isso foi em 1999. Em 2019, eu voltei lá e perguntei para o meu irmão, ainda tem aquele programa de rádio? Ele falou, não. O rádio-teatro não saiu do ar. Não é mais transmitido aqui pela emissora. Uma pena, são coisas do rádio que se foram, né? E nessa época aí, dessa foto, as pessoas se reuniam para ouvir programas musicais também, né? Os programas de auditório. Há muitas recordações sobre os programas de auditório. Não sei se o professor gostaria de falar, o Menes, ou o Casseb, enfim. Eu passo a bola para vocês. O rádio, logo que a mídia surgiu, né, que o veículo se implementou, ele começou a despertar o interesse, né, de artistas, de criadores, que naturalmente começaram a fazer experimentos e a desenvolver dramas radiofônicos, né? Então você tinha peças, antigamente você pode escrever uma peça de teatro, né? Você escreve a peça, depois você coloca a peça em cena, e da mesma maneira, se você tem a peça escrita, em vez de você fazer a mise-en-scène da peça, você pode colocar, se a gente pode dizer, a mise en onde, né? É você colocar a peça num cenário imaginário, né, sonoro, e logo no começo do rádio, os dramas radiofônicos, né, começaram a ser desenvolvidos, implementados, e inclusive gêneros de expressão sonora não necessariamente vinculados ao drama, né, que em alemão se designa como Hörspiel. Hörspiel, que é jogo de escuta. Então, começou a se elaborar, né, produções na rádio que colocava a escuta em jogo. Situações em que a escuta você tinha uma abordagem criativa de uma possibilidade, de um feito. Por exemplo, você poderia descrever como foi a primeira viagem de a travessia de um avião pelo Oceano Atlântico através das ondas de rádio, né? Então você pode criar uma cena imaginária, você cria um cenário imaginário, você cria um contexto imaginário, e a grande diferença, né, no drama de rádio ou numa criação radiofônica é que o cenário
não é visual, né? O cenário, como no teatro, né? A gente tem a iluminação, você tem ali os objetos, os móveis, né? As paisagens. Isso no drama radiofônico é uma paisagem sonora. Então, é um elemento sonoro, né? Se você vai representar uma pessoa tomando café, você ilustra isso com o barulho do café derramando na xícara, né? O barulho, o ruído, né, dos objetos da rua, né? Então tudo isso começou a criar a percepção de retratos sonoros, né, de cenas sonoras. E então todo o mundo imaginário, né, começou a se desenvolver a partir daí. Evidentemente a criatividade não se limitou, né, somente a novas expressões, né, artísticas, como também na invenção de novos programas. Então, se percebeu que era muito interessante você fazer entrevistas, né, e talvez até bate-papos, né, e dessa interação, né, que altamente instigadora, né, surgiram também os programas de auditórios, né, que colocavam, muitas vezes, ou a revelação de talentos, ou colocava em jogo possibilidades desafiadoras, né, e eles primam, né, esses programas de auditório primam pela imaginação do propósito deles. O que eles vão colocar em cena sonora que vai captar, né, ao ouvido, né, dos espectadores, né? Então, é altamente... a gente tem muitos radialistas. Por exemplo, o Cazé foi um grande inventor, né? O Cazé, ele começou como vendedor ele era vendedor de rádio, justamente, né? Ele entregava os rádios nas casas, né? E deixava o rádio lá um tempo, uma semana, 10 dias, depois voltava e a pessoa não queria mais devolver, então acabava comprando o rádio dele. E ele vendeu tanto rádio para a Philips, né? Ele era funcionário da Philips na época, e a Philips acabou implementando uma rádio, né, no Rio de Janeiro para poder vender mais rádios, né? E o Cazé foi tão eficiente que ele acabou mesmo chegando a ser um radialista. Ele deixou de ser vendedor, ele passou a ser um criador de programas, porque a gente sabe muito bem que a arte do vendedor não é só no negócio, né? É na abordagem, na relação humana, né? É no contato, é na conversa. E ele era muito habilidoso, né, o Cazé, e ele usou todo esse talento dele, então, para inventar novos tipos de programa, e ele foi realmente um marco, né, no rádio do Brasil. O Cazé é um dos personagens mais importantes da nossa história do rádio pela sua criatividade, né, pelo sua imaginação arrojada, né, que trouxe muita contribuição para o nosso rádio. Ele era o pai dessa Regina Casé, que é a atriz. Avô da Regina Casé. Avô da Regina. Avô, sim. E interessante é que quando no rádio, eu digo isso como rádio amador, né? Também você está falando com uma pessoa que você nunca viu. Você nunca viu, mas todo dia você está conversando com ela. Você fica imaginando como é que é o Chac lá, como é o local que ele tem o rádio, porque o cara tem uma transmissão fantástica, não sei o quê, você logo imagina que o cara tem uma antena fantástica, de repente, quando ele te fala o que ele tem, você fala, pô, mas esse cara consegue extrair o máximo de tão pouco, muitas vezes, né? E você imagina até como é aquela voz, quem é aquele cara fisicamente, como é que esse cara é? Né? É como o barulho da xícara que você falou, né? Você fala da xícara, o barulhinho do café caindo na xícara, mas cada um vai pensar na xícara que conhece.
Por quê? Porque a xícara que eu conheço é assim, tem uma asinha com pintadinho dourado, não sei o que, a do outro não é, ela é uma asa quadrada, e aí vai. Essa é a maravilha. Eu pensei numa caneca, porque eu tomo café em caneca, você falou em café, eu lembrei da caneca. Você vê? Bom, você vê que já há asas à imaginação. Então, eu tô falando de imaginação. O rádio... A mídia sonora permite isso, ela estimula, né? E de quem está ouvindo começa a criar todo um cenário, começa a criar a xícara perfeita. Por exemplo, o Geraldo imagina uma caneca, o Paulo imagina uma xícara, o Schwartz uma cumbuca, né? Mas, enfim, cada um cria o seu cenário, né? Tanto é que a ficção de rádio, né? Se você cria uma paisagem sinistra, o ambiente sinistro que a sua imaginação produz é o mais sinistro possível. É impossível você ter uma realização de cinema que chegue a ser tão sinistro quanto aquilo que você imagina. Então, a capacidade imaginativa... Haja vista aquele barulhinho. Tem isso também, viu? A história em quadrinho também tem capacidade imaginativa. Não, mas você vê no rádio, você quer ver uma coisa fantástica? Para fazer o sinistro, não precisa muito. Basta aquele famoso barulhinho da porta do caixão, né? Eu falei do barulho da sala. Opa, o cara já imagina uma coisa horrível, um caixão se abrindo, quer dizer, Ninguém falou que a porta do caixão, Paulo. É você que já imaginou. Você ouviu o barulho de madeira e tá vendo? Esse que é o poder do rádio, né? Você já construiu, né, todo um significado para aquele som e você atribuiu. Bom, a tampa do caixão está abrindo, né? Mas não, ninguém falou isso. O som estimula você constrói o que vem depois. Mas teve uma espectadora que mandou uma mensagem aí, Schwartz, falando sobre as histórias de assombração contadas no rádio. E aí eu lembrei daquele programa Histórias que o Povo Conta, que passava na Rádio Nacional de São Paulo, dentro do programa Silvio Santos. Porque o Silvio Santos é dono do SBT, mas ele fez rádio muito tempo na vida dele. O Silvio Santos é uma história à parte no rádio e na televisão. E dentro do programa Silvio Santos, às sextas-feiras, havia um quadro chamado Histórias que o Povo Conta. Eram histórias de assombração. Eu era criança, eu morria de medo, mas eu não conseguia ficar sem ouvir. Entendeu? Então eu sabia que eu ia ter medo, mas eu ia perder aquilo? Não, eu ouvia histórias que o povo conta. Sobre a crônica policial, alguém citou aí o Gil Gomes. É verdade, ele fazia uma crônica policial diferenciada. Mas havia um outro programa também chamado Patrulha Bandeirantes, onde os acontecimentos policiais eram teatralizados através de atores. E um radioator muito famoso foi o Muíbo César Cury. Muita gente deve se lembrar do Muíbo. E o Ronaldo Batista também, muito famoso na Patrulha Bandeirantes. E eles faziam personagens, né? Com essa vamos parar. Estaremos de volta amanhã com as broncas e os afanos do dia, trazendo para vocês a ronda das delegacias. Tá vendo? É isso aí. É isso aí. Muito bom. O verdadeiro rádio teatro. Olha só, Geraldo. Pessoal aqui, ó, Walter Giordano, ó. Senhor Geraldo Nunes, São Paulo de todos os tempos. Rádio Eldorado, que saudades. É isso aí, ó. Muito obrigado. Muito obrigado pela audiência, Jorge. Muito legal. Agradecer a presença do pessoal aqui e pedir para curtir e compartilhar. Então, vamos prosseguir aqui no nosso slide, pessoal. Aqui, ó. Vamos lá. Tem Essa é uma capa de uma revista dos anos 30 sobre rádio no Brasil, uma das mais famosas, que se chamava Antena. É mais para ilustrar isso. E do lado tem as válvulas. Muita gente não sabe nem o que é válvula, Paulo Scacebe. As válvulas alimentavam a energia do rádio para que ele recebesse as ondas sonoras e, pelo alto-falante, exibissem aquilo que estava sendo transmitido. As válvulas eram muito importantes e, à noite,
apagavam-se as luzes e o rádio continuava aceso, todo iluminado pelas válvulas. Aquilo também era lindo, né? Lúdico. Eu, na minha infância, eu achava que dentro do rádio, com aquelas luzes todas, era uma pequena emissora e homens de miniatura e mulheres de miniatura circulavam por ali, falando nos microfones para transmitir. Quer dizer, eu até nisso eu imaginava que pudesse haver vida dentro de um aparelho de rádio. E as crianças perguntavam, mas tem um homem falando ali dentro? E eu tinha esse tipo de imaginação também. Eu imaginava que pessoas em miniatura viviam dentro do rádio. Depois passou na televisão uma série chamada Terra de Gigantes, onde havia os pequeninos, e eu fiquei deslumbrado com aquela série porque eu fiz uma referência mental àquilo que eu imaginava do rádio. São coisas da vida da gente que eu estou passando para vocês. O que é interessante é que o rádio, hoje, que é uma pecinha mínima do tamanho de um celular hoje, ele já teve tamanhos de você colocar numa sala e você ocupar, às vezes, 2 metros quadrados ou mais, né? Porque o rádio nunca foi pequenininho. Ele era um monstro, muitas vezes funcionando com baterias várias. Então, é uma coisa que a evolução, a transistorização do rádio é que foi o grande milagre, né? Porque barateou e transformou ele num veículo que você leva em qualquer canto, ouve futebol, ouve programa de rádio, é parte do contexto do dia a dia. Aliás, tem aí entre os slides um rádio Zenit. Sim, vai ter aqui na frente. Dá uma passada aí. Mas também tinha o Galena, né, pessoal? Vou passar aqui, para o pessoal conhecer. Isso aqui eu queria fazer só um parênteses. Que isso eu sei que a gente sabe. Isso que vocês estão vendo aí, montado numa caixa de charuto, exatamente montado em caixa de charuto, era um rádio receptor de quem não tinha como comprar o rádio. Então, o que ele era? Ele era, na caixa de charuto, tinha uma bobina, era uma bobina, como é um toco de papelão, né, um tubo de papelão. A pessoa comprava o fio elétrico muito fininho, enrolava lá umas 150, 160 voltas, né? Eu estou dando em linhas genéricas, óbvio, né? E ele tinha que usar o fone de ouvido, mas como é que você vai falar? Mas como é que funcionava esse rádio? Esse rádio, lógico, precisava de uma antena tipo varal fora de casa, uma antena que tinha quase 20 metros ou mais. Porque ele não era ligado em eletricidade. Ele usava a própria eletricidade da carga que existe no ar. Então, isso é maravilhoso. Então, é isso que vocês estão vendo agora, é a bobina. Genial! Né? No próximo slide deve ter, na próxima ilustração aí, isso é a vida do rádio. Essa pedrinha que vocês estão vendo aí, parece uma pedrinha de construção, né? Mas não é. Essa é uma pedrinha que vinha da África, chama-se pedra galena, ou de galena, como muitos querem. E o que você usava nesse rádio? Essa pedrinha é como se fosse o local que você vai achar cada estação. E como é que você achava a estação? Vocês estão vendo que ali tem uma agulha, parece aquela antiga agulha de fraldas. Cada ponto... Alfinete de fraldas, exato. Cada ponto que esse alfinete toca na pedrinha é uma estação diferente. Lógico que isso tem um circuitinho ali, tem uns fios ligando, né? Mas a simplicidade é tal que era o chamado rádio galena para quem não tinha dinheiro para comprar rádio e queria escutar a música. Então ele colocava esse rádio, só que esse rádio era som baixinho, ele não tinha alimentação elétrica. Então ele usava o quê? Os fones de ouvido, que é o que vocês vão ver no próximo slide, acho que já está no próximo slide, está aí, ó. Esse era o fone. Para ser mais exato, para vocês... Ele vai pegar o fone que ele tem. Olha,
O Paulo Casseb tem o fone, né? Ele tem tudo ali. É um museu na casa dele. Museu do Paulo rádio. Casseb. Mostra de novo, Casseb, mostra de novo. Olha, mostra de novo, explica como é esse fone. Qual é a diferença do nosso fone para esse fone, olha, Paulo? Esse fone aqui, ele aqui dentro tem um ímã com uma bobina e uma membrana. Então, se você abrir este fone, eu vou abrir para vocês verem, ó. Vou abrir o fone. Abrir. O que ele tem aqui? Mostra o que O tem som dentro. todo é aqui, nesta membrana, ó. Tá aqui, ó, grudada por um ímã. Aqui. Aí. Tá? Tem E a bobina? A bobina que está dentro. Olha lá. Tá vendo? E este fone de ouvido dos anos 20, é com isso que as pessoas, tem uma foto que vocês vão ver aí, as pessoas colocavam esse fone no ouvido e ficavam ouvindo suas músicas, seus programas de rádio, né? É uma coisa que muita gente imagina, é surreal hoje em dia falar uma coisa como essa. É surreal alguém chegar para você e falar, olha, para você ouvir a rádio tal, Bandeirantes ou Jovem Pan, você precisa botar um fio de antena de quase 20 e poucos metros fora de casa. O cara vai falar, amigo, então eu não vou escutar rádio nenhuma, não tem onde pôr isso. Mas naquela época as casas permitiam isso, né? E as dificuldades do rádio em si, essa foto, por exemplo, acho que dá para a gente entender, tem uma cadeira ali, um monte de gente, é o local onde se transmitia um jogo, né, entre paulistas e cariocas, lá no Rio de Janeiro. Você vê o cara que está transmitindo lá a condição salutar que ele está em cima do andaime, de uma cadeira, com Perigoso um fone de cair ouvido. aquilo tudo, hein? Pô, você já imaginou? O cara, para transmitir futebol, tinha que ser, antes de tudo, equilibrista. Porque naquele tempo houve duas situações aí. Os clubes não eram muito favoráveis, não autorizavam, e também não havia cabines de rádio. Então, lógico, o pessoal tinha que se virar, né? Tinha que transmitir de alguma maneira. Depois aí nós vamos ter a foto. A energia, né, que permitia... Paulo, quanto tem um transmissor de rádio? Ele chega a ter 1 kW, 2 kW, 10 kW? Quanto tem um transmissor de rádio? Naquela época, você tinha transmissores de 100 watts, 500 watts já era muita coisa. 1 kW era uma sumidade. Sim. Né? 1 kW são 1000 watts. 1000 watts. Então, se você pegar, por exemplo, se você tem uma energia de 1000 watts, a sua onda tem essa energia. Então, essa energia é suficiente para você mover um pequeno fone de ouvido. Né? Porque essa energia já está no meio de transmissão. Você só recupera ela e você faz ela. Existe uma perda, porque é um processo de transdução. Então você vai ter uma perda significativa de energia, mas você consegue recuperar ela para poder fazer mover a corrente, né, na bobina do seu fone, né, e ter uma corrente elétrica que tem um sinal modulado, que é o sinal da antena, né, que foi captado. Né, mas isso é muito possível. Então, veja, 1 kW é uma energia enorme, né? Não é espantoso que a gente consiga ouvir isso num pequeno fone de ouvido. Exatamente. Mas ali na ilustração que o Schwertz colocou, você vê o nome da casa que veio de rádio ali? Casa Sem Fio. Porque o telefone, o rádio, veio de uma tradição francesa que era TSF, que era Telegraphie ou Telefonie sans fil, sem fio, que era a rádio. Então ele tinha um apelido de sem fio. Então a casa do cara aqui em acho que é São Paulo, não sei, de vender rádio, ele já de cara colocou o nome da loja dele de Casa Sem Fio. A telefonia sans fil é como o wireless, né? Hoje, né? O wireless nada mais é do que sem cabeamento, sem fio metálico de condução. Né? E no Brasil, a vinda do rádio incentivou mercados, né?
mercados da propaganda, como vocês estão vendo. Nos próximos aí agora, vocês vão ver mais coisas sobre isso, né? Que tem das propagandas. Pode passar aí, Schwartz, se você quiser já passar para o próximo. Olha aí, ó, institutos de rádio ensinando o cara a montar rádio. Olha que beleza. Surgiram os institutos de rádio por correspondência. Isso aí era muito bom, né? O pessoal está dizendo que já era wireless, Wi-Fi de primeira geração. O termo em inglês. Sim, a telefonia sem fio é wireless, exatamente, é o mesmo termo, só que é o termo. Na época, o vocabulário era em francês, né? Telefonie sans fil, telegrafie sans fil. Mas agora, na nova geração, agora botaram para o inglês, wireless, né? Mas era a mesma coisa que naquela época. Então, vocês veem, a vinda do rádio incentivou até cursos técnicos. Olha, uma propaganda de uma loja de rádio, à esquerda, né? Uma importadora, e, do outro lado, uma propaganda da Liga Brasileira de Eletricidade com vários programas de rádio que ela emitia em várias emissoras, então ela colocava lá a frequência e os horários, né? Porque existia uma assiduidade, que nem, por exemplo, eu, que sempre fui um fã de carteirinha do São Paulo de todos os tempos, que o Geraldo Nunes levava ao ar, eu sabia que tal dia, tal hora, eu vou ter aquele programa, certo? Mas isso eu já tenho pela massificação da informação. Agora, naquela época, eles usavam muito o meio escrito para divulgar o programa de rádio. O que é uma coisa diferenciada. Muito bom. Vamos lá. Olha os kits. Perdão, volta o slide, por favor, Schwartz. Olha os kits, Paulo, os kits. Modelo 5, modelo 6 ali, muito interessante isso, né? Sim. O kit de ondas curtas, né? O kit do rádio com 5 válvulas, com ondas longas, né? Era maravilhoso. Isso, 1.400 cruzeiros, né? Isso deve ser, o que era isso? Década de 60, não era? Isso ainda é mais ou menos 50. Década 50, né? Rua Vitória 231, São Paulo. Ali perto da Santa Ifigênia. Um rádio de classe a preço popular. E é um modelo bonito de rádio, hein? É um design bonito, bem moderno. Sim, você montava em casa, né? Você comprava o kit e montava o rádio em casa. Meu pai comprou o kit e montou um desses. Eu lembro, o meu avô também montava equipamentos de som. Foi a primeira vez que eu senti o cheiro de um ferro de solda, foi com o meu avô montando um amplificador, né? Era apaixonante. Aí pegou o vírus, né? O vírus pega na gente. Esses rádios aí, Paulo, eles tinham... Pelo menos o que o meu pai montou, ele pegava a emissora numa frequência dobrada. Por exemplo, a Eldorado, ela funcionava em 700 kHz. Em 1.400 ela pegava também. A Bandeirantes 840, você pegava em 1.680 de novo. Que é um harmônico, né? É um harmônico da frequência. Então, o harmônico, isso aí acabou, né? Mas nessa época tinha. Era até um problema, né? Porque interferia nas outras. E o interessante é a linguagem do rádio, que aconteciam coisas hilárias, que na época não era hilário. Por exemplo, a partir de 1937, instituiu-se a Hora do Brasil, né? A Hora do Brasil existia um momento em que ela chamava-se Aviso aos Navegantes, em que ela dava a posição das boias oceânicas, porque todo navio sintonizava a Hora do Brasil, os navios brasileiros, lógico, e eles sabiam aonde estavam as boias. Por exemplo, a boia em tantos graus norte, latitude, ela está apagada, está com problema. E a boia, não sei o que, foi mudada de tal posição para tal posição. Era um momento da Hora do Brasil chamado Aviso aos Navegantes. Durante a guerra, eles não iam ficar dando posição de boia, porque isso era considerado uma informação para os submarinos alemães, de posições. Então, acontecia que o cara da Hora do Brasil falava:
aviso aos navegantes. Não há aviso aos navegantes. Ponto. Paulo, eu queria que você contasse um fato aí que eu gostei muito quando você me contou, que é a importância do rádio para a navegação aérea, né? E aquele filme que você me recomendou, né, que é o SOS Noronha, que aparece o Rui Guerra, acho que é uma história interessante. Para quem está assistindo a transmissão de hoje, seria interessante conhecer essa importância do rádio, como o rádio era importante para que os aviões pudessem manter a rota, né? E a história desse filme, que foi inspirado numa rádio montada em Fernando de Noronha, que foi montada pela Aeropostal. Fala um pouco para a gente disso, Paulo. Porque eu acho que até o Schwertes, ele não só conhece isso, como ele viveu isso, né? O Schwertes, como piloto, ele deve ter vivido a questão de rádio farol, dessas coisas todas, né, Schwertes? Para você tomar posições. Então, aquilo que eu contei, né? O avião saía do Rio e vinha para São Paulo, ele vinha por meio ele sintonizava, se não me engano, era a Rádio Pan-Americana, se não me engano, que ela ficava num viés na final de Congonhas. Não sei se você tem aquela antena que você mostrou na aula, que é aquela antena circular, que eles giravam até colocar ela no foco. Cara. Porque isso é incrível. O piloto conseguia manter a rota mudando o ângulo da antena. Lá vai ele buscar mais uma peça de seu museu para apresentar. Aí é essa antena aí, é essa antena que ele ajustava. É isso aí. Dobrei o braço. Mas é o seguinte, o avião saía do Rio e ele vinha para São Paulo. Ele sintonizava uma rádio de broadcast, por exemplo, a Pan-Americana, e ele vinha no maior sinal desta rádio, né? E como é que ele conseguia? Para chegar em cima da Rádio Pan-Americana, ele sabia que lá ele estava em cima de São Paulo, mesmo que o tempo estivesse ruim. Usando essa antena aqui, ó. Tá dando para vocês verem? Sim. Então, isso aqui levanta, aí tem uma argola. Levanta um pouco, levanta um pouco. Afasta um pouquinho, Casseb, isso. Sobe, igual... Dentro dessa argola, dentro desse material de metal, tem uma bobina aqui todinha. Ó. Tem uma bobina aqui dentro. Isso aqui vira. E isso vira, e lá o radionavegante ou o piloto, ele tem a rosa dos ventos. À medida que isso aqui vai rodando, ele sabe se é norte, sul, leste, oeste ou intermediários. Então, ele sabe que se ela está nesta posição que eu estou botando para vocês, por exemplo, o sinal da emissora pode ser um sinal maior, o maior que ele consegue. A 90 graus é o menor. Então, ele sintoniza por meio desta antena, ele vai conseguir decidir a sua posição. Isso usando as rádios. Então, o que o piloto tinha? Ou o radiooperador? Ele já saía, ele tinha um livreto que ele sabia a frequência de todas as rádios de broadcast, rádio Bandeirante, rádio Pan-Americana, de São Paulo, capital. Então, ele sintonizava a rádio que lhe interessava e com esta antena, que chama-se antena loop, ele vai virando até chegar, opa, aqui eu tenho o maior sinal. Então, a rádio está nesta linha aqui. E aqui é o menor sinal a 90 graus, significa ele confere. Então, com um simples instrumento deste aqui, sintonizando rádios que tocam música, ele conseguia, por meio de 2 ou 3 rádios que ele sintonizasse, ele conseguia saber onde ele estava. Ele não se perdia. Então, essa navegação, existe uma coisa que é muito importante, que eu conto sempre. Se a aviação evoluiu,
ela só conseguiu evoluir porque o rádio chegou para ela e falou: pode evoluir, que eu garanto que você não precisa mais do visual. Porque enquanto você tinha que voar e olhar o solo e usar uma bússola, você voava sem saber se ia ou não chegar. Quando você passou a ter o rádio como auxílio, você não precisava mais de visual. E principalmente as estações de broadcast, as estações que irradiavam música, propaganda, porque elas passaram a ser a referência dos aviadores. Era uma referência para eles, né? Então, isso tudo, esse pequeno histórico do rádio, que é um elemento de integração nacional, ele se uniu ao outro elemento de integração nacional chamado aviação. E aí ele conseguiu o quê? Que o cara saia de São Paulo e possa fazer um voo até Brasília, ele não vai se perder, voo cego. Ele não precisa, a onda de rádio não se importa com certas coisas. Coisa que a visão do cara para se localizar pode... Mas ele tem o altímetro, né? Ele consegue saber em que pista ele está, né? Ele sintoniza a rádio, né? Então aí ele... Mas o problema era você saber onde você está. Hoje você tem os sistemas GPS, lógico, hoje não tem mais essa dependência. Aliás, parece que todos os rádios faróis parece que foram desativados, né, Schertz? Acabou isso, né? São pouquíssimos os aeródromos que têm o NDB, né, os radiofaróis. Mas, na realidade, isso que você falou é interessante, porque aonde tem AM, aonde tem rádio AM, você continua utilizando, a gente sempre voando na Amazônia, voando onde a cobertura é menor, né? Ou seja, você tem sistemas de navegação que ele tem uma certa distância de efetividade. A gente sempre utilizou as rádios AM como referência para confirmar qual cidade a gente estava passando. Então, sempre foi isso. Na aviação, você sempre tem que ter uma alternativa para confirmar aquela informação. Mas isso é muito importante isso, porque imagina se o GPS falhar, como é que a gente faz? A gente tem que ter esse recurso, tem que ter. Uma hora o GPS pode falhar. Aliás, então, a gente sempre não pode Nunes... depender. Não pode depender de um só sistema, né? O Geraldo Nunes, há muitos anos atrás, entrevistou um radiooperador de bordo da antiga Companhia Real, o Herrero. Sim. Você lembra disso, Geraldo? Lembro da entrevista. Nós fizemos algo sobre radioamadorismo, e ele era radioamador, e o Geraldo entrevistou o Herrero. E ele contou, ele como radiooperador de bordo, ele contou, inclusive, de acidentes, né, de um monte de coisa, mas ele, radiooperador, é que muitas vezes decidia o que tinha que fazer, não era o comandante, não. O comandante chegava para ele e falava: Herrero, se vira aí, eu preciso saber boletim meteorológico. Herrero, se vira, que eu preciso saber onde nós estamos. Naquela série Águias de Fogo, tem um episódio que o radiooperador também decide as coisas durante um voo. Problemático de chuva e tudo mais. Então, o que ele faz? Ele pega, ele usa uma rádio local, uma broadcast, né, para se localizar, tudo. Então, eu digo que é um capítulo do rádio no Brasil, importante a implantação das rádios. Provavelmente a aviação no Brasil estaria engatinhando, não tivesse essa rede formada. Outro episódio do rádio, esse mais recente, é que quando eu ainda trabalhava como repórter aéreo, os pilotos, viu, Schwarz? Os pilotos reclamavam da interferência das rádios piratas. E até o piloto um dia me colocou o som da fonia dele. Olha, tá vendo? A gente está conversando, mas olha a musiquinha de fundo aí. É uma rádio pirata. É preciso acabar com isso e coisa e tal, e tarará, e tarará. Essa história é muito interessante. A Rádio Eldorado, ela funcionava primeiro na Rua Pires da Mota. Ela foi transferida depois
para o prédio do Estadão, onde ela está até hoje. Isso para nós foi ótimo, foi assim um avanço muito grande, porque a gente passou a ter contato com o pessoal do jornal também, mas não é nesse aspecto que eu vou contar para vocês. É que havia um motorista lá que ele era evangélico. E aí ele criou uma rádio pirata na casa dele para transmitir as pregações religiosas e coisa e tal. E aí ele virava o dial e dizia assim para mim, essa rádio é pirata, essa rádio é pirata, essa rádio é pirata. Eu falava, mas como é que você sabe que essa rádio é pirata e essa é uma emissora oficial? Aí ele explicou na época, né? Isso essa regra não vale mais hoje, que geralmente as emissoras piratas elas usavam prefixos ímpar, 93, 97, 99, mas isso já acabou, não tem mais. Eu falei, interessante isso aí. E aí ele falou, a Anatel está atrás da gente, mas se alguém chegar na minha casa, eu vou dizer assim, eu transmito a palavra de Deus, eu não interfiro em nada. Mas as rádios piratas interferiam na aviação. Aí chegaram a sugerir para os pilotos, por que vocês não mudam a frequência, então? Trabalhem numa frequência diferente das rádios. Eles disseram, não, isso aí é um padrão internacional, a gente não pode modificar isso. É mais fácil acabar com as rádios piratas do que modificar a nossa fonia. Bom, isso acabou. Não tem, pelo menos eu não ouço mais reclamações sobre a interferência de rádios piratas na fonia dos pilotos. Aí eu gostaria de saber do coronel Jorge Schwarz essa situação, como é que foi resolvido esse assunto, ou se ainda existe algum tipo de interferência. Existe muita interferência ainda, porque os sistemas estão mais simples, né? Os sistemas são mais baratos, mais simples, com maior potência, e a rádio ela tem não só tem que respeitar uma determinada frequência, né? Que as rádios piratas não atendem, e uma determinada potência, ou seja, se ela, mesmo não sendo a mesma frequência da aviação, estando próxima com muita potência, as harmônicas acabam atingindo lá. Então, isso acontece e é sempre reportado, né, quando se passa perto dos aeroportos, porque isso pode realmente interferir na segurança de voo, né? Aqui em São Paulo deu uma melhorada disso. Eu não tenho ouvido mais reclamações a respeito, mas em outras localidades brasileiras o problema existe, então. Interessante. Então vamos prosseguir aqui, pessoal? Vamos lá. Vamos. Olha lá. Aí é só para que se tenha noção do que era você ouvir rádio no início, né? Era pouco cômodo, vamos dizer assim. Ele está ouvindo um rádio galena, e é um rádio galena. É um rádio sem recursos, né? Olha, o uso de rádio em hospital nos anos 20 e 30. Botaram lá um rádio primitivo para a moça escutar. E ela está dividindo o fone com a paciente. O fone de ouvido é compartilhado, né? Isso era possível no centro. Porque não tinha volume. Ainda dá. Esses foninhos pequenininhos ainda dá para compartilhar. Agora, olha o livro do Reinaldo Tavares. Esse livro aí eu recomendo, tá? Para quem quer saber a história do rádio, tem a história do rádio brasileiro aí e com nomes de pessoas. Lá vocês vão ver Salomão Esper, Vicente Leporassi, todo esse pessoal que já estão transmitindo seus programas lá de cima. Não, o Salomão está vivo, o Salomão Esper está vivo. Não, mas o Zé Paulo não. Bom, você está falando do Salomão Esper. Andrade faleceu. Salomão está vivo. Então, é um livro que eu recomendo. Tem para vender aí muito esse livro lá na estante virtual. Vale a pena quem quiser saber sobre história do rádio. É um livro barato e é ilustrado com fotografias, é muito bom. Saiu uma nova edição, é uma capa diferente dessa. Tá? E ele atualizou muitas informações e coisa e tal. Então já tem uma nova edição do Histórias que o Rádio Não Contou, com uma capa diferente dessa. Mas esse livro aí,
eu tenho comigo aqui também. É um livro assim que todo aquele que aprecia o rádio deve ter. Exatamente. É uma enciclopédia do rádio. Exatamente. Vamos aí. O Ari Barroso. Aí, fala dele aí, Geraldo. Então, o Ari Barroso, além de compositor, um grande nome da música popular brasileira, o Ari Barroso era radialista. E ele narrava futebol também. E ele era flamenguista fanático. Mas nessa transmissão aí houve um problema que não permitiram a entrada dos narradores e ele subiu num telhado e narrou a partida do mesmo jeito, porque ele tinha os compromissos dele com a emissora na qual ele trabalhava, ele transmitiu o jogo. Então ele teve que subir num telhado e narrou. Esse episódio também ele serve para a gente contar uma outra história. Não havia cabines de rádio nos estádios mais antigos. O primeiro estádio de futebol com cabines de rádio foi o Pacaembu, inaugurado em 1940. Até 1940 não havia cabines de rádio para a transmissão das partidas de futebol. Um outro episódio muito interessante que eu vou contar para vocês ocorreu em 1919, quando aconteceu no Brasil a primeira Copa América. A primeira Copa América realizada no Brasil foi em 1919. Naquele tempo era Campeonato Sul-Americano de Futebol. Em 1919, não tínhamos o rádio ainda. E em São Paulo, as pessoas tinham muito interesse em saber, porque o Campeonato Sul-Americano estava com 3 seleções assim de muito destaque. A seleção do Uruguai, que havia vencido Olimpíadas, a seleção argentina e a seleção brasileira. Então, quem morava em São Paulo queria saber o andamento das partidas, só que não existia rádio. O jornal Estado de São Paulo, que era vizinho do Correio Paulistano, na Rua São Bento, mandou um repórter para o Rio de Janeiro e ele telefonava a cada 15 minutos para o jornal. Só que naquele tempo a telefonia também era difícil. Então, ele assistia ao jogo, anotava o que estava acontecendo, e aí ele se dirigia a um local e telefonava para a sede do jornal. Aí a pessoa que atendia na sede do jornal anotava o que o repórter passou e eles colocavam numa espécie de lousa na porta do jornal e a população de pé, uma multidão ali, tomava notícia do andamento da partida através dessas anotações. Percebam como era difícil. E o rádio veio facilitar tudo isso, né? A partir do surgimento do rádio, as pessoas começaram a ouvir as transmissões esportivas. E isso se transformou numa verdadeira coqueluche. Até hoje, o maior faturamento das emissoras de rádio está no futebol. Até hoje, as pessoas acompanham futebol pelo rádio. É só uma página aqui que eu passei para vocês, ilustrativa, para falar da importância desse pioneirismo do Ari Barroso, que perdura até hoje a importância do futebol para o rádio e vice-versa. Sim, nós temos o rádio, tem muita história, né? E o rádio tem essa magia, né, de fazer coisas aparecerem, de fazer coisas surgirem. Inclusive tem muitos locutores que se tornaram cantores, né? A vendedor de rádio se tornou um artista de rádio, né? Eu queria pedir para o Schwertz se eu posso passar um link aqui para a gente encaminhar para quem está nos assistindo, né? Claro. Que é o link da Rádio MEC, que está fazendo uma série de 100 programas sobre a história do rádio do Brasil. Que legal. Então são 100 programas para... Manda para gente. Está aqui no chat, eu coloquei no chat agora, se puder depois veicular. E o primeiro programa eu achei muito honorável, né, a Rádio MEC fazer isso, né? O primeiro programa é dedicado, né, um dos primeiros programas é dedicado à Rádio Clube Pernambuco, né, que é de fato a grande pioneira, né, da transmissão no Brasil, né?
E esses programas da Rádio MEC são microprogramas de 10, 15 minutos, enfim, são pequenos programas em série, mas cada um chama atenção, né, para um aspecto interessantíssimo do nosso rádio, né? Então a gente tem um programa aqui sobre o Rádio Cosmos, o programa Cazé, tem um programa sobre a Rádio Record, né? Tem um programa sobre a Voz do Brasil, né? Tem um programa sobre os programas de humor, né? Tem um programa sobre o Roquete Pinto, né, que é o pai da radiodifusão no Brasil. Enfim, tem vários programas que trazem para o ouvinte de hoje, né, para o público de hoje, um pouco dessa grandiosa história, né, desse veículo, que ainda tem muita coisa a fazer, né? Eu acho que o rádio é uma mídia que tem um potencial muito, muito maior que as mídias de imagem e movimento, e isso ainda, eu tenho esperança que isso um dia vai ser mais valorizado e reconhecido. Mas o rádio corre risco. O rádio corre risco. Deixa eu passar esse alerta para vocês, porque a partir de 1950, com o surgimento da televisão, o rádio teve que se modificar. A partir de então, os programas de auditório começaram a diminuir em quantidade no rádio. As radionovelas, nós já comentamos a respeito, também começaram a diminuir. As últimas radionovelas foram transmitidas na década de 70, mas não existem mais. E o rádio se reforçou com o jornalismo e ainda na década de 70, com a parte musical. Vocês devem se lembrar da rádio em São Paulo, da Rádio Excelsior, da Rádio Difusora, que mandavam, uma vez por mês, alguém aos Estados Unidos para comprar os discos de maior sucesso, e aí eles apresentavam na programação da emissora, uma época que não havia internet, não tinha essa de baixar músicas, né? Tinha que buscar o disco mesmo, e então o rádio sobrevivia desta maneira. Agora o cerco apertou ainda mais por causa da internet, por causa das mídias todas que surgiram, e o rádio existe, ele continua sobrevivendo. Mas houve, na década de 90 e no início da década de 2000, tudo que se veiculava em mídia no Brasil, só 3% se dirigia ao rádio. Então, as emissoras começaram a passar por dificuldades, especialmente as emissoras do interior. Aí surgiram as redes de rádio. Então, hoje você tem as emissoras coligadas, porque o regionalismo do rádio faz com que ele arrecade pouco. Porque se você tem uma emissora regional, você só vai fazer anúncios comerciais regionais da cidade e tudo mais. Ninguém de uma outra cidade vai vir fazer anúncio na sua emissora. E o faturamento começou a cair para todo mundo, inclusive para as emissoras da capital paulista. Aí surgiram as redes de rádio, mas o efeito também já estava se perdendo nesse sentido de arrecadação. E aí as emissoras de rádio, que transmitem nas frequências hertzianas, passaram também a exibir seus programas pela internet. E isso ajudou. A internet está ajudando o rádio a se reerguer, porque hoje você pode ouvir em qualquer parte do mundo a sua emissora favorita, a sua transmissão favorita, a sua emissora musical favorita. Então, isso ajudou o rádio, o faturamento aumentou. Hoje deve responder coisa aí de 5% de tudo que se veicula em mídia, porque você tem as redes de televisão, o anúncio comercial da televisão é muito mais caro, só que a abrangência dele é muito maior que um anúncio de rádio. As rádios se limitam aos remédios, aos bancos, a algum tipo de investimento, mas não tem, assim, muitos anunciantes para o rádio. Você não ouve nas emissoras de rádio anúncios, pode ser que até esteja enganado, se estiver enganado, me corrijam,
Mas dificilmente você vê um anúncio da Volkswagen, da Coca-Cola, de grandes bancos. Os bancos ainda, em certa parte, mas os grandes anunciantes quase não participam do rádio. Participam, sim, da televisão e de outras mídias. Mas com a internet e com a possibilidade até de colocar imagens, as rádios estão sobrevivendo e se reerguendo. Essa é só uma colocação que eu abro aí para vocês comentarem, porque eu sei que a gente já está chegando no final, mas isso eu não poderia deixar de falar. Que o rádio vive sendo ameaçado de morte, mas ele sempre sobrevive. Viu, Geraldo? É interessante você falar isso, porque as rádios que eu mais gosto, elas não são aqui da minha área, então eu vejo muito pela internet essas rádios. Então, obrigado aí por comentar essa situação. Eu sei uma inovação. Eu sei que o Manes tá tendo que sair agora, né, Manes? Não, daqui 10 minutos, mas eu passei um link aqui para você, Schwertz, para passar para os ouvintes também, que é o link da Radio Garden. É um link que você pode ouvir qualquer rádio de qualquer lugar no mundo, através de um globo que você vai lá, sintoniza, e você pode ouvir qualquer rádio, seja na Ásia, no hemisfério norte, no hemisfério sul. É fantástico, isso que o Geraldo estava falando, né? Então você pode agora aqui recuperar nessa vivência do rádio, essa vivência mágica do rádio, que é uma coisa assim que eu queria inclusive salientar o talento, né, do Geraldo Nunes, que foi um dos pioneiros do repórter aéreo aqui no Brasil. Obrigado. Por quê? Porque na época não tinha, era impossível transmitir imagem ao vivo de um avião ou de um helicóptero. E o Geraldo fazia o quê? Ele tem o talento, né, de contar de uma maneira envolvente o que ele está vendo, de vestir aquelas imagens que ele está percebendo com uma construção de uma narrativa que pega o ouvinte e você não larga mais. E ele conseguia, só com o barulho do helicóptero, que muitos podiam achar que era um defeito, mas era o que dava todo o cenário realístico da transmissão que ele fazia, né? E ele conseguia, em palavras, né, colocar, né, os ouvintes da Rádio Eldorado no céu de São Paulo. Agora, a maneira que ele tem de contar é que criava isso. Se você pegasse outra pessoa que fosse lá para contar, não funcionaria. Não funcionaria porque não tem essa arte, né, que ele tem de poder criar uma cena sonora e envolver o ouvinte de maneira que a pessoa se sente lá dentro do helicóptero, né, junto com ele. Então, isso é a magia, né, desse veículo que é o rádio, que é você criar no interior do ouvinte toda a sensação, né, do que você está percebendo. E o Geraldo é um grande artista por isso, né, pela maneira dele criar uma narrativa que toma os ouvintes de maneira total, assim. Muito obrigado, Geraldo. Obrigado eu, Manes. Obrigado eu por suas palavras. Fico muito lisonjeado. Pessoal, agora, olha só dar dica para o pessoal aqui, ó. Esse link que o professor passou aí da Rádio MEC, falando 100 anos da rádio no Brasil, está na descrição do vídeo, tá? Para quem for assistir depois, não puder acessar aqui o chat, está no chat para quem quiser acessar e gravar agora, mas está na descrição do vídeo também, bem como a Rádio Garden, que o professor também indicou aí. Eu entrei rapidinho aqui em paralelo e aparece o globo terrestre com todas as rádios ali. É bem legal. Obrigado, viu, professor Manes? Eu sei que o professor vai ter que sair agora, então eu queria, antes de tudo, agradecer a sua presença, viu, professor? Eu sei que o senhor pediu para não chamá-lo de professor, mas hábito é uma droga. O hábito é uma droga. Então, mas eu já deixo aqui aberto o convite para o senhor voltar e falar do seu trabalho. Eu sei que o senhor criou um dispositivo para
para visualizar aí como se fosse no ambiente da emissão ali. Eu sei que o senhor é um grande pesquisador na área do som, da música. Queria que o senhor trouxesse para a gente aqui, para a gente divulgar depois. Mas, de antemão, agradeço a sua presença aí e a contribuição para o nosso público maravilhoso aqui. Imagina, eu não queria que me chamasse de professor, porque aqui quem está aprendendo sou eu, né? Eu estou aprendendo com vocês três aqui, coisas que são três grandes profissionais, né? Que eu estou me sentindo um aluno aqui, né? Por isso que eu não queria ser chamado de professor. Mas o Geraldo, o Schwertz e o Paulo Casseb, a cada vez que eu vejo o Paulo, eu aprendo uma coisa nova aqui. Então, eu sou aluno de vocês. Mas quando eu fiz a palestra aos seus alunos lá na Unicamp, eu percebi o quanto você é bom professor, porque você ele se esforça para transmitir para que os alunos se interessem pela aula. E eu gostei muito de ouvir a sua explanação para os alunos. Parabéns, viu, Maurício? Obrigado. Acho que a receita para ser um professor é você saber que você sempre vai ser um aluno. E quando você tenta tornar as coisas assimiláveis por você como aluno, é que você consegue ser um professor. Nunca que o professor é a pessoa que chega e vai jogar o conhecimento de cima. Isso não funciona, isso não dá certo. Você aprende com eles, não é? Você aprende com Exatamente. Eles. Eu aprendi, tudo que eu sei, eu aprendi mais com os meus alunos do que com os livros. Né? As próprias dúvidas que eles apresentam, às vezes, levantam questionamentos que você vai buscar depois e traz. É algo maravilhoso. Só uma coisinha, como nós estamos chegando no final, eu ia pedir para o Schwertz ir direto numa ilustração que eu acho que fecha tudo que nós falamos aqui sobre o rádio e a potencialidade de um rádio ser desde um grande veículo de informação e, por que não dizer também de formação, né? Um veículo que pode levar muitas verdades, pode também levar mentiras? Lógico que pode. É faca de dois gumes. O ser humano que o opera é que tem que ser o cara bom. Assim como ele pode levar alegrias e ironias. Mas ironias que fazem a gente cair na real. Tem uma ilustração que eu pus aí, Schwertz, que é uma das últimas aí, que eu acho que fecha bem isso. A gente vale a pena pular as outras, já que nós estamos no final, podemos usar elas numa outra ocasião, que estivermos juntos, nós de novo aqui, né? Tem uma aí, do rádio Hallicrafter. Só um momentinho, vou passar aqui, vamos ver. Hallicrafter. É o que tem um barbudo falando. Ok. O barbudo. Olhem bem esta propaganda. Ela é dos anos 60, Guerra Fria. Guerra Fria, em plena Guerra Fria. A fábrica de rádios Hallicrafter, famosa por fazer transmissores e principalmente receptores, fornecia para radioamadores e pessoas que ouviam onda curta. Ela fez uma propaganda nos Estados Unidos, editada em revistas dedicadas à rádio, em que ele coloca o seguinte: como ele sabia que muita gente poderia escutar em onda curta os discursos de Fidel Castro, em plena Guerra Fria, Hallicrafter colocou um cara barbudo, que ela não diz quem é, mas tá na cara quem é, e dizia o seguinte na propaganda: você tem ouvido ultimamente este filho da puta? Desculpa usar o termo. E embaixo vem: você pode, com receptor de onda curta Hallicrafter. É uma ousadia de uma fábrica em um tempo de Guerra Fria, né? Colocar uma propaganda dessa, né? De uma forma, a gente pensar bem, se afrontante. Mas, ao mesmo tempo, virou uma brincadeira que todo mundo ria. Né?
Então, a Hallicrafter chegou a fazer esse tipo de propaganda, né, como uma forma de vender os receptores de onda curta dela. Ela E deve aproveitou, ter vendido muito. ela aproveitou a onda da Guerra Fria, né? Já, peraí, eu vou usar isso tudo. Pegou e colocou uma propaganda dessa, veja bem, dentro do contexto, né? Desculpa, o que eu falei aí, o que está lá é a tradução que está em inglês, né? Mas hoje, você olha uma propaganda dessa, você dá risada. Você fala, puxa vida, olha só, você ri com um troço desse. Mas houve a ousadia, né? E a última ilustração, a última delas é uma fotografia. O Geraldo Nunes vai identificar. Vicente Leporassi. Vicente Leporassi, um dos homens polêmicos do rádio brasileiro, que se eternizou não só por fazer outros programas e também televisão, mas, aliás, é um dos poucos que participou na época da novela Redenção. Ninguém sabe, ele participou da novela. Ele foi um pouco de tudo. Ele foi ator também. Ele participou de filmes. Existem filmes que têm a participação dele. E ele era um multimídia, que é como todos os jornalistas de hoje devem ser. Multimídias. Ele trabalhava não só no rádio, mas na televisão, no cinema, no teatro. O que aparecesse, ele fazia. É um gênio. E ele tinha um programa de rádio em São Paulo chamado O Trabuco. O Trabuco, porque ele disparava para tudo que é lado, né? Ele pegava... Trabuco, aquela arma dos bandeirantes. Os bandeirantes é uma arma de um tiro só. Depois que você dá o tiro, você tem que limpar a pólvora, enfiar uma vareta ali, limpar toda a pólvora, encher de pólvora de novo para dar outro tiro. E como ele fazia na Rádio Bandeirantes, ele, lembrando os bandeirantes, criou o Trabuco e saía trabucando, fazendo críticas ali, numa época em que havia censura. E ele era considerado irônico, né? Porque ele ironizava. Mas no rádio, a voz dele, todo mundo queria ouvir o Trabuco. Porque o Trabuco descia a lenha em um monte de coisa, mas de uma forma irônica, ele ironizava. Às vezes ele falava, tal empresa, não sei o quê, de química, se você for lá no quinto andar do prédio, olhar, vai ver lá, American Chemical of Brazil. Ele falava, para que colocar, se a empresa é brasileira, um nome em inglês? E começava a discursar sobre isso. Então ele era um homem que marcou o rádio brasileiro, dentre outros. Né? Qual o nome dele mesmo, Casseb? Vicente Leporassi. Vicente Leporassi. Ele foi um dos poucos que conseguiu entrevistar o general Figueiredo, acho que era na época ele era coronel Figueiredo, porque houve um período aqui em São Paulo em que a corporação da Polícia Militar foi comandada por um oficial do Exército, o comando maior dela, né? E era o Figueiredo. E ele conseguiu cair nas graças de poder entrevistá-lo. E foi o Vicente Leporassi. Inclusive, essa foto está no livro que nós recomendamos aí, que o Geraldo também falou, né? Essa foto está lá, né? E é isso. Eu não sei se o programa foi ao contento, comandante. Muito obrigado, Casseb. Eu não sei se o professor Manes já tem que sair, então eu deixo as considerações finais para o senhor e depois, na sequência, o Geraldo e o Paulo. Muito obrigado, eu agradeço a todos pela oportunidade de estar aqui, de estar compartilhando as informações e a maneira de interpretar essa comemoração do rádio aqui com vocês. Eu queria dizer que eu recebi muitas informações importantes aqui de todos e que foi um grande aprendizado. Obrigado por essa oportunidade, o Coronel Schwertz, Paulo Casseb, Geraldo Nunes. Foi um grande prazer estar com vocês. Obrigado, professor. Geraldo, por favor, com suas considerações finais. Olha, eu gostaria de ressaltar que eu estou aqui pela segunda vez e que foi um prazer enorme
poder ser convidado para participar de novo, para transmitir um pouco da minha experiência, da minha opinião, e agradecer a todos que acompanharam essa live, porque eu vi que muita gente está ligada no canal Ao Bom Combate, porque são todos bons combatentes, pessoas que buscam o melhor, pessoas de bem, que acompanham esse programa, e eu quero agradecer a audiência de vocês e ao convite que recebi do Coronel Jorge Schwerz para participar. Fico muito feliz por ter voltado e me disponho a participar uma próxima vez, se for do interesse de todos vocês. Muito obrigado. É sempre uma honra, Geraldo. Obrigado pelo seu conhecimento, pela sua história. E o pessoal lembrou da nossa live lá, que você conta os 21 anos voando como repórter aéreo. Então, indico aí também os links, estão na descrição do vídeo, o blog e o podcast do amigo Geraldo Nunes. É sempre uma honra recebê-lo, viu, Geraldo? Professor, se o senhor tiver que sair agora, não se preocupe. Nós temos uma pergunta aqui que o Silvio Oliveira fez para o Paulo Casseb. Então, ele pediu para você mostrar o rádio HF e a ESO HF valvulado para o pessoal. Não sei se você pode fazer isso antes da gente encerrar. Como é que ele sabe que eu tenho? Você deve ter falado aí em algum outro programa. Até mais, viu, professor? Um grande abraço. Vamos lá, deixa eu ver se é isto aqui, ó. Seria isto aqui? Esse rádio aí é uma maravilha, hein, rapaz? Esse é um rádio dos anos... Esse é dos anos 70. É japonês, marca aí a ESO, tipo FT-101E. É um rádio típico para rádio amador, né? Com esse rádio aqui, que tem 100 watts de saída, estávamos falando em potência, né? Com 100 watts de saída, você faz o mundo. Eu trabalhei com um rádio desses quando eu era rádio escuta na Jovem Pan. Só que não era IAESO, era Collins, norte-americano. Sim, você teve, era isto aqui, ó. É esse mesmo. Esse é Esse o Collins. Esse é o Collins tipo 51S1. Esse rádio, mesmo. Esse 51S1, esse que está aqui na minha casa, ele está preparado para funcionar com 28 volts, porque ele era utilizado nos aviões Albatross da FAB, que faziam serviço do SAR, e o operador a bordo varria as frequências quando eles estavam em busca, para saber se existia o SOS em qualquer frequência, enquanto eles faziam a busca, né? Mas esse mesmo rádio transformado para 110 volts, para uso energia doméstica, que é o que você usou lá na rádio, ele simplesmente, com uma antena razoável, você vai escutar o mundo aí. Você escuta emissoras do Pacífico. A Jovem Pan já estava no endereço dela, que ela tem hoje, na Avenida Paulista, 807, 24º andar. Então, você imagina, você está no 24º andar da Avenida Paulista, e o rádio tinha uma antena externa. Então, a gente ouvia tudo, porque os campeonatos da Europa, que hoje você assiste pela televisão, o pessoal ouvia os jogos e passava os resultados para o plantão esportivo, utilizando esse Collins. E eles já sabiam lá as frequências, porque tinha o pessoal da escuta do jornalismo e o pessoal da escuta do esporte. Eu era da escuta do jornalismo. Então, o pessoal da escuta do esporte, eles já sabiam as frequências das rádios italianas, espanholas, portuguesas. Aí eles acompanhavam as partidas e iam anotando os resultados que depois a emissora apresentava. Uma coisa dificílima de fazer, mas que eles faziam através desse rádio aí, o Collins, que você mostrou. E o japonês, o rádio japonês é muito mais evoluído. O Collins é um produto que o americano desenvolveu, né? Mas o japonês ele começou a partir na frente com tudo isso depois, e
com a miniaturização, né? Então a coisa melhorou, as coisas passaram a ter mais dimensões, menor dimensão e desempenho maior, né? Não era que nem hoje, que você sintoniza aí a internet e vai buscar notícia lá, sei lá, da África ou de um país árabe. Você não, hoje você faz isso, mas antes você tinha que ouvir as emissoras de outros locais. Nós, aliás, lembra, Schwartz, que nós falamos das emissoras que transmitiam na Guerra Fria? Muitas delas eram fontes de informação, de notícias, de tudo, né? E teve uma época que eu estava lá, eu fiz durante um pequeno tempo, eu fiz um programa, fiz locução de um programa lá na Rádio Aparecida. E é interessante porque eles tinham um pequeno museu. E o rádio que eles usavam até alguns anos antes de eu estar lá, o rádio que o rádio escuta deles varria as frequências do mundo todo, era um rádio do tempo da Segunda Guerra Mundial. O receptor de onda curta. Para pegar notícia. Tchau, gente. Um grande abraço para vocês. Muito legal, obrigado. Obrigado, Geraldo. Casseb, muito obrigado, viu? Até mais, mestre Geraldo. Tchau. Grande abraço, Geraldo. Muito obrigado, meu amigo. Abraço Casseb, a vocês, Suez. Tudo de bom. Ao bom combate. Que venham, é isso aí. Casseb, mais uma vez, muito obrigado, viu, Casseb? Obrigado pelo apoio aí. Tamo junto. Queria encerrar, então. O pessoal tá elogiando muito o teu museu aí na tua casa. O pessoal não sabe de nada. Pessoal, eu queria agradecer a presença de todos aqui e, ao finalizar, agradecer a atenção, as perguntas, o pessoal que doou. Um abraço especial para a Nádia Roque, que está sempre ajudando a gente, sempre manda o Pix para a gente aí. Muito obrigado, viu, Nádia? Ajuda bastante aqui o canal. Todo mundo que participou. E lembrar que daqui a pouco nós temos aí uma live importante lá no canal Pátria e Defesa. Então, convido a todos para a gente assistir a live lá do Moisés. Amanhã tem uma live muito legal que a gente vai fazer às 19 horas. Vou mostrar para vocês aqui, ó. É com o Assombroso. O Assombroso, para quem não conhece, ele foi atirador de elite durante as missões do Brasil no Haiti. E em várias outras situações ele participou. Então, ele estará conosco aí para falar sobre o trabalho dele, né, como atirador de elite do Exército Brasileiro. Tá ok? Sargento Assombroso. E agradeço, então, a presença de todos. E mais tarde, amanhã, essa do Assombroso vai ser às 19 horas e às 21h30 a gente vai fazer uma análise aí do programa do PT. Qual a surpresa que eles preparam para a gente aí. Tá bom, pessoal? Muito obrigado aí pela presença de todos, em especial ao amigo Casseb, que o pessoal disse para você, olha, Sniper 01 do EB, é isso aí, ó. O pessoal pediu para te incorporar no canal, mas mal sabem eles que você já é sócio do canal, né, Casseb? Não. Com muita honra. Co-partícipe colaborador. A qualidade que eu mais gosto dos amigos é a humildade. É isso aí mesmo. Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo pelo apoio de vocês aí. Lembrando que o preço da liberdade é eterna vigilância. Até amanhã, pessoal. Obrigado. Grande abraço, Casseb. Valeu, amigo.